Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os buracos negros, que é um tema bastante complexo da física, mas que é muito interessante. Então vamos para o vídeo. O que são os buracos negros? Bom, antes de falar deles, vamos primeiro entender como que surge uma estrela. Quando a gente tem num certo local do espaço uma nuvem de gás formada por átomos de hidrogênio, devido à atração gravitacional entre esses átomos, eles vão se unir até formar um corpo massivo. Se a quantidade de átomos de hidrogênio for muito grande, esse corpo vai ser muito massivo. Isso vai fazer com que a atração gravitacional seja muito intensa. Dessa forma, os átomos de hidrogênio vão começar a se espremer, se esmagar, se colidir, até ocorrer um processo chamado de fusão nuclear. E esse processo ocorre quando dois átomos de hidrogênio são atraídos tão fortemente um contra o outro que eles se fundem. Nessa fusão, os átomos de hidrogênio geram hélio mais uma grande quantidade de energia. Essa energia, inclusive, é a mesma energia que nós recebemos do Sol. Durante a vida de uma estrela, ocorre um delicado equilíbrio entre duas forças. A força gravitacional, que aponta para o centro da estrela, e a energia emitida em forma de radiação, que aponta para fora da estrela. Porém, em estrelas muito massivas, as fusões nucleares vão formando átomos mais pesados. Então ela começa a formar, além de hélio, átomos como o carbono, o neônio, o oxigênio, o silício, até chegar no ferro. A fusão nuclear que origina o ferro não gera energia. Isso significa que o ferro vai começar a se acumular no núcleo da estrela e a força gravitacional vai começar a vencer a energia em forma de radiação. Portanto, a gente vai perder o equilíbrio e a estrela vai ficar instável. E devido a essa instabilidade, a força gravitacional vai crescer tanto que a estrela vai implodir. Nessa implosão, a estrela vai gerar uma supernova, e é nesse momento que os átomos mais pesados do universo são criados. Após a formação da supernova, dois caminhos podem ser seguidos. Ela pode se transformar em uma estrela de nêutron, ou se a estrela que gerou essa supernova era uma estrela extremamente massiva, essa supernova vai se transformar num buraco negro. E é assim então que nascem os buracos negros. Quando você olha para um buraco negro, o que você está olhando na verdade é o chamado horizonte de eventos. Isso porque algo que está dentro do buraco negro só consegue sair se atingir uma velocidade mais rápida que a velocidade da luz, ou seja, é impossível. Portanto, nada é capaz de sair de um buraco negro. Então ele é somente uma esfera que não reflete absolutamente nada. Mas se o que vemos é o horizonte de eventos, o que é o buraco do buraco negro? Bom, a resposta para isso é a singularidade. Ainda não sabemos ao certo o que é a singularidade. Pode ser algo como uma densidade infinita, ou seja, toda a massa está se concentrando num único ponto no espaço, sem volume e sem superfície, mas também pode ser outra coisa, não sabemos exatamente o que é ainda. Por acaso, é importante dizer que buracos negros não sugam as coisas como um aspirador de pó. Inclusive, se trocássemos o Sol por um buraco negro de mesma massa do Sol, não aconteceria nada com a órbita dos planetas do Sistema Solar. Então continuaríamos vivendo no planeta normalmente, exceto, é claro, que morreríamos congelados pela falta de energia solar. E o que aconteceria se você caísse num buraco negro? No primeiro momento, conforme você se aproximasse do horizonte de eventos, o tempo passaria mais devagar para você. Isso é, quem está de fora veria você ficar cada vez mais lento até começar a ficar vermelho e congelar. Já da sua perspectiva, você veria o universo inteiro acelerado, como se estivesse praticamente vendo o futuro. E após atravessar o horizonte de eventos? Bom, essa resposta a gente não sabe exatamente ainda, mas duas hipóteses podem ser feitas. A primeira hipótese, após você cruzar o horizonte de eventos, você sofreria um processo chamado espaguetificação. Isso porque a gravidade na sua cabeça seria menor que a gravidade no seu pé. Ou seja, seu corpo começaria a se esticar até ficar parecido com um espaguete. E no final, você iria ter se tornado uma linha de átomos e, claro, morreria. Já na segunda hipótese, ao atravessar o horizonte de eventos, você encontraria uma barreira de fogo. E ao passar por ela, claro, você morreria queimado. Nenhuma das hipóteses parece muito interessante, mas o tempo que você viveria dentro de um buraco negro após cruzar o horizonte de eventos vai depender da massa desse buraco negro. Em buracos negros pequenos, você morreria quase que instantaneamente. Isso porque você estaria muito próximo da singularidade. Já em buracos negros supermassivos, como os encontrados no centro de cada galáxia, o tempo de sobrevivência dentro do buraco negro seria um pouco maior. E um dos maiores buracos negros que conhecemos até o momento é chamado de TON 618.
Esse buraco negro é tão grande que seu diâmetro mede 390 bilhões de quilômetros. E sua massa também não é pouca não. Ele tem uma massa de aproximadamente 66 milhões de vezes a massa solar. Mesmo os buracos negros mais poderosos irão morrer algum dia, por um processo chamado radiação Hawking. Para entender melhor, a gente tem que olhar para o espaço vazio. O espaço vazio não é tão vazio assim. A todo momento, tem partículas que estão surgindo e se aniquilando quase que instantaneamente. Esse processo ocorre várias vezes, muito rápido. Entretanto, se esse processo ocorrer perto do horizonte de eventos, uma partícula pode surgir dentro do horizonte de eventos, enquanto outra fora. Dessa maneira, a partícula que surgiu dentro vai ser sugada pelo buraco negro e a que surgiu fora vai escapar e ir embora. E conforme esse processo for ocorrendo, a energia do buraco negro vai diminuindo, até um momento em que ele vai evaporar completamente. Só que esse processo demora bastante. A morte de um buraco negro da massa do Sol levaria em torno de 10 elevado a 67 anos, um número extremamente grande que eu não sei nem pronunciar. Recentemente saiu a primeira foto tirada de um buraco negro, como você pode ver aí na imagem, que basicamente é um centro escuro com um disco de acreção avermelhado no seu entorno. Mas talvez você já tenha visto pela internet, ou até mesmo em filmes como no Interestelar, a seguinte imagem: um buraco negro com 2 discos de acreção. E você pode pensar que isso talvez tenha sido um erro. Na verdade, não é um erro. Essa imagem representa como seria um buraco negro caso víssemos ele a olho nu. E por que ele teria 2 discos de acreção? A explicação é a seguinte: temos na imagem agora um buraco negro com seu disco de acreção representado por essa linha vermelha. Se um observador aparecer para analisar esse buraco negro, ele vai ver, claro, o disco de acreção dos raios luminosos que partem do disco para os seus olhos. Entretanto, esse disco de acreção está emitindo raio luminoso para tudo quanto é lado. E como o buraco negro tem uma força gravitacional muito grande, um raio luminoso que sai para cima, por exemplo, poderia se curvar e fazer um tipo de manobra orbital, mais ou menos assim, e talvez sair só na parte de baixo do buraco negro, indo assim um raio luminoso em direção aos seus olhos. E esse efeito pode acontecer também com raios luminosos que fossem emitidos para baixo. Eles fariam também essa manobra orbital e iriam sair lá em cima até chegar nos seus olhos. O observador iria ver os raios luminosos que saem do disco de acreção e vai direto para os seus olhos, e também de alguns raios luminosos que saem para baixo, para cima e fazem uma curva no buraco negro e depois vão de encontro aos seus olhos, formando dessa maneira um segundo disco de acreção. E é por isso que algumas imagens, como a do filme Interestelar, mostrou o buraco negro tendo como se fosse 2 discos de acreção, mas um disco de acreção é o real e o outro é apenas um efeito óptico que ocorre devido a essa curvatura que o buraco negro causa na luz. Espero que tenham entendido tudo, obrigado pela atenção e até a próxima.